Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje nós vamos, na nossa aula de catecismo, falar sobre livrai-nos do mal, a última petição do Pai Nosso, né? A oitava petição, mas livrai-nos do mal. Então, se você está interessado, se você gostou desse assunto, me acompanhe até o fim. Não vai ser muito comprido, mas já deixa aí o seu like, que ajuda na nossa evangelização. Então, o que é que significa esse pedido? De que mal nós estamos pedindo a Deus para nos livrar? Por que a gente não pede assim, mas livrai-nos dos males? Isso é muito importante, preste atenção. Porque nós queremos que Deus nos livre do mal que atrapalha a nossa salvação, que atrapalha a nossa conversão. Aquele mal que pode nos afastar de Deus. Esse é o mal com M maiúsculo, é o verdadeiro mal. O sumo mal, digamos assim, é o pecado. Então, que Deus me livre daquelas coisas que podem me impedir de ir para o céu, ou daquelas coisas que podem me levar a perder a fé, que podem me levar a pecar. Livra-nos do mal, livra-nos do demônio, livra-nos dos males que nós sofremos ou praticamos no passado, no presente, livra-nos também do mal no futuro. Porém, atenção, nós não pedimos a Deus que nos livre de todos os males, não nos livre dos males. Por quê? Porque existem algumas situações em que Deus pode permitir justamente para a nossa salvação. Entendeu? Então, peço a Deus que me livre do mal, mas não de todos os males. No entanto, é lícito eu pedir a Deus que me livre de algum mal específico. Por exemplo, eu estou desempregado, isso é um mal, é ou não é? Estou sem dinheiro. Então, Senhor, livra-me do mal do desemprego. Ou estamos sofrendo alguma opressão social, política. Senhor, livra-nos desse mal. Ajuda-nos. Então é lícito pedir a Deus que nos livre de um mal, de uma ameaça, de uma guerra, enfim, de tantas coisas. Devemos sim do mal, por exemplo, da seca. Senhor, dá-nos a chuva, livra-nos do mal da seca, do mal de uma doença. Espero que eu não esteja doente gravemente. Então é lícito sim pedir a Deus que nos livre desses males. Porém, eu quero acrescentar, isso é muito importante, aquilo que Jesus nos ensina no Pai Nosso lá mais adiante: seja feita a vossa vontade. Então me livre, Senhor, do mal que o Senhor quiser. Porque se Deus quiser permitir uma doença, uma provação, uma tribulação, uma aridez espiritual, quem somos nós para não aceitar a cruz que Deus pode querer nos dar, não é verdade? Então, que, Senhor, me livre do mal, segundo a vossa infinita bondade, a vossa infinita justiça, a vossa infinita sabedoria. Vamos ver uma outra pergunta. Deus pode nos mandar alguma tribulação? Deus pode permitir alguma tribulação? Mas para quê? Para que serve? Para que servem as tribulações? Para que serve isso? Por que Deus permite? Veja, existem várias razões pelas quais Deus permite, e para as quais Deus permite as tribulações. Primeira razão pela qual Deus permite a tribulação é para que nós façamos penitência por nossas culpas. Veja que a gente esquece muito disso, Nós já terminamos o período da quaresma, estamos no tempo de Páscoa, tempo de alegria. Não é tempo de nós fazermos penitência, porém é bom lembrar que, mesmo celebrando a Sexta-feira Santa, Jesus está vivo. Mas mesmo celebrando a Páscoa, nós somos pecadores. Então, quando lhe ocorrer alguma coisa que lhe dá vontade de murmurar, de reclamar, lembre: Senhor, eu mereço pelos meus pecados. Porém, tende misericórdia e livrai-me dessa tribulação. Mas consciente de que você merece. Então, muitas vezes, as tribulações são uma purificação pelos nossos pecados. Isso é importante, que nós sejamos castigados. E fica muito estranho falar sobre isso, num tempo em que não se fala mais de castigo. Essa palavra parece que foi abolida, que foi proibida na igreja, castigo.
No entanto, a palavra bíblica, inclusive explícita, lá no livro do Apocalipse diz: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. E é justamente disso que estamos falando. O castigo de Deus não é somente para aqueles grandes pecadores, ou pior ainda, como as pessoas dizem, Deus não castiga. Então, não é verdade. O inferno é um castigo eterno, né? Então, quando lá no livro do Apocalipse o Senhor diz: eu repreendo e castigo aqueles que amo, é justamente para a correção. É justamente para que a gente se toque. Existe uma frase que as pessoas falam que eu acho que é bastante pertinente, né? Um ditado popular: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Você já ouviu falar isso? Então, algumas pessoas são convidadas por Deus, pelo amor, pela misericórdia. Vamos para a missa, e as pessoas convidam, a pessoa sempre nega. Aí acontece um acidente, acontece uma grande tribulação na vida dela, acontece alguma coisa, uma doença, e ela lembra de Deus e se volta para Deus. É uma separação, um problema familiar, não importa. Às vezes, grandes tribulações fazem com que a pessoa se volte para Deus. É o único jeito, né? Então, quando no livro do Apocalipse Deus fala: eu repreendo e castigo aqueles que amam, é justamente porque nos ama que Ele nos repreende e que Ele nos castiga, para que a gente se converta, para que a gente possa ser purificado. Uma outra coisa que Deus permite o mal é para provocar nossas virtudes. Então, se eu sou provado na paciência, né? Veja, você, por exemplo, trabalha com uma pessoa chata, uma pessoa que pega no seu pé. Você é provado na paciência. Ou você pode ser provado na caridade. Veja, a virtude vai crescer na medida que você for provado nela, na paciência, na caridade, né? Na perseverança. Então você tem dificuldade na oração, você está com um momento de aridez. É um mal? Podemos dizer que sim. Mas o que é que esse mal pode causar de bom? Por que Deus permite a aridez espiritual? Não sentir nada na oração, tem tentação contra a fé? Porque isso vai fazer com que você prove mais o seu amor a Deus. Porque você está rezando, está perseverando, mesmo sem aquela recompensa sensível, né? É como uma pessoa mais madura que reza não para sentir, mas reza porque tem que rezar, né? Os adultos se diferenciam das crianças porque as crianças fazem o que gostam e os adultos fazem o que deve ser feito, né? Diferente. Então, aumentar a virtude e, sobretudo, diz São Pio X, para nos levar à imitação de Cristo é que Deus nos manda tribulações. Jesus, nossa cabeça, nosso Senhor, ele sofreu, ele foi crucificado. Veja que esse foi o anseio de grandes santos. Meditando a paixão de Cristo, São Francisco pedia profundamente para se unir às dores de Cristo. Muitos santos pediam para sofrer a paixão de Cristo. Santa Rita de Cássia pediu tanto, que Deus insistiu muito, né? E Deus deu para ela um espinho da sua coroa de espinhos, né? Que feriu aqui a testa dela, e ela ficou até o fim da vida sofrendo bastante e morto de feliz, porque tinha pedido a Deus essa graça de sofrer como ele, né? São Padre Pio, que recebeu os estigmas, como eu disse, São Francisco de Assis pediu com muita insistência para sofrer como Jesus, Marta Robin e tantos outros santos que experimentavam a paixão, viviam cada semana a paixão de Cristo. Interessante, né? Então, essa conformidade com Cristo. Por quê? Por masoquismo? Não, por amor. Eu quero me unir a Jesus na sua paixão para depois merecer unir-me a Ele na glória, recitar com Ele. Claro, eu não estou dizendo que você vai agora pedir a Jesus para sofrer a paixão, porque isso é algo, digamos, de um grande santo. Nem todos os santos pediram isso, né? Basta que você aceite os males de cada dia, tá? Basta que você aceite as condições ou as dificuldades do dia a dia com paciência. Então isso já é suficiente.
e peça a Deus que te livre de qualquer mal, e é isso que nós rezamos no Pai Nosso, que possa lhe afastar dele. Então é essa a razão do nosso pedido. E para concluir nossa reflexão, nossa aula, né, sobre nossas aulas, né, foram várias sobre o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso acaba com amém, né? Então, amém é só uma conclusão. O que quer dizer amém, né? Amém quer dizer assim seja, assim eu desejo, assim eu peço ao Senhor, né? Então, amém, amém, assim seja. Então, quando você diz amém, você está reafirmando aquela oração que você acabou de fazer. Uma pergunta importante. Para se alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, basta rezá-lo de qualquer maneira? Claro que não, né? É necessário rezá-lo sem precipitação. Então veja que nós passamos várias aulas falando aqui sobre o Pai Nosso. Acho que foram 8 ou 9 aulas. Então, isso é resumidas, né? Eu poderia falar muito, né? Muitos textos, muitos livros são escritos sobre a oração perfeita, que é a oração do Senhor. Então é claro que não basta eu ficar repetindo o Pai Nosso várias vezes, 50 vezes, 1000 vezes. Não adianta isso. Eu tenho que pedir, rezar com calma, né? Lentamente, sem precipitação, com atenção. Não precisa ser também ser bem devagarzinho, né? Mas com atenção e acompanhar com o coração. Diz São Bento, na sua regra, ele diz que a mente concorde com a voz. Ou seja, quando eu estiver cantando o salmo, quando eu estiver rezando, que a minha mente saiba o que está fazendo, né? Que a mente concorde com a voz. Acho muito bonita essa frase da regra de São Bento. Então isso vale para a oração do Pai Nosso. Santa Teresa fala muito sobre isso também, ela comenta sobre o Pai Nosso também. Então, que a partir de hoje, se você já faz, que você continue fazendo, possamos rezar o Pai Nosso, pensando em cada palavra, no sentido de cada frase que nós estamos dizendo. E nós devemos rezar esse Pai Nosso não só na missa, né, mas todos os dias, que seja a nossa oração mais presente, né? Nós já rezamos o Pai Nosso no terço. Você pode rezar o Pai Nosso antes de dormir. Eu gosto muito de rezar o Pai Nosso antes de dormir. Em qualquer momento do seu dia, você pode repetir a oração do Senhor, pedindo estas coisas que são tão importantes porque foram as coisas que Jesus nos ensinou a rezar. É a oração mais perfeita por isso, né? Ela vem do ensinamento divino. Jesus nos ensinou a rezar assim. Então eu queria concluir essa etapa do nosso catecismo convidando a você a rezar comigo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te abençoe. Coloque aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso ajuda muito na nossa evangelização. E se você quiser ajudar o nosso apostolado, por favor, nós precisamos muito, muito mesmo de ajuda. Então, veja na descrição do vídeo um link aonde você pode ver como se tornar nosso aluno e nosso benfeitor. Fica com Deus e Nossa Senhora.